Isso aconteceu quando eu tinha uns 10, talvez 11 anos, e juro que cada palavra é verdadeira. Eu cresci em uma cidade pequena no interior de São Paulo, daquelas onde todo mundo se conhece e qualquer coisa diferente que acontece vira assunto por meses. Na época, eu não entendia muito bem, mas lembro da expressão preocupada dos adultos quando falavam sobre Isabela Ferreira. O nome dela se espalhou pela cidade como um sussurro, algo que parecia proibido de discutir abertamente. Isabela era uma jovem universitária, estudante de filosofia. Muita gente achava que ela era diferente, sempre com a cabeça nas nuvens. Mas eu lembro da minha mãe comentando que ela era só alguém que via o mundo de um jeito próprio. Ela morava algumas ruas depois da minha casa, e apesar de ser bem mais velha que eu via sua caminhonete passar de vez em quando. Eu só fui entender o que aconteceu de verdade anos depois. Na época, só sabia que uma moça da nossa cidade tinha desaparecido de um jeito que ninguém conseguia explicar. Isabela não teve uma vida fácil. Perdeu os pais cedo, num intervalo de poucos anos, e aquilo a mudou completamente. Ela nunca foi muito de ficar parada, mas depois disso parecia que nada conseguia segurá-la em um só lugar. Foi quando ela começou a viajar sozinha. Tinha uma caminhonete antiga que herdou do pai, e aquilo virou a casa dela sobre rodas. O pessoal da cidade achava estranho uma jovem dirigindo sozinha pelo Brasil, mas ela dizia que se sentia livre. Um tempo antes de desaparecer, Isabela sofreu um acidente sério. Capotou o carro numa estrada de terra e ficou meses se recuperando. Todo mundo achou que aquilo ia fazê-la desacelerar, mas foi o contrário. Ela ficou ainda mais determinada a pegar a estrada sempre que podia. A última vez que alguém viu Isabela na cidade, ela estava enchendo o tanque da caminhonete num posto de gasolina, sozinha, como sempre. No dia seguinte, ela sumiu. O desaparecimento de Isabela começou como uma coisa pequena, um detalhe estranho que ninguém percebeu de imediato. No começo de março de 2010, ela saiu de casa sem avisar ninguém. Isso, por si só, não era incomum. Ela fazia isso direto, passava dias, até semanas viajando e voltava como se nada tivesse acontecido. Dessa vez, porém, algo estava diferente. Ela deixou um bilhete para a irmã e para uma amiga. Algo simples, quase frio. Preciso respirar. Volto logo. Só que ela não voltou. Os primeiros dias passaram sem grande alarde. A irmã dela ligava, deixava mensagens, mas o celular caía direto na caixa postal. Ainda assim, ninguém se desesperou de imediato. Era só a Isabela sendo a Isabela. Mas os dias viraram uma semana. A irmã dela tentou rastrear alguma coisa, perguntar para conhecidos, mas ninguém sabia para onde ela tinha ido. Foi só quando a caminhonete dela apareceu, longe, muito longe da nossa cidade, que o desaparecimento virou algo muito mais sério. A caminhonete de Isabela foi encontrada tombada numa vala na BR-319, uma estrada isolada no meio do Amazonas. Esse é o tipo de rodovia que você evita se puder. Pouco movimento, condições péssimas e cheia de histórias estranhas sobre caminhoneiros que desaparecem, gente que some sem explicação. O mais bizarro é que o carro dela estava lá, mas ela não tinha sangue. Não tinha sinais de que alguém tivesse se machucado dentro do veículo. Nada. Era como se ela tivesse simplesmente evaporado antes do carro capotar. E o que era ainda mais esquisito, todas as coisas dela estavam dentro. Celular, carteira, roupas. Se fosse um assalto, por que os ladrões deixariam tudo para trás? Foi quando a história começou a se espalhar. Ninguém conseguia entender. A polícia começou a investigar, mas quanto mais olhavam para o caso, menos sentido ele fazia. A polícia não demorou muito para perceber que aquele acidente não era comum. Algo estava errado. O primeiro detalhe que chamou a atenção foi o motor da caminhonete. Alguém tinha mexido nele.
Descobriram que fizeram uma alteração que permitia que o carro fosse acelerado sem ninguém ao volante. Isso mudava tudo. Se a caminhonete capotou sozinha, isso queria dizer que alguém pode ter encenado o acidente. Mas por quê? Para despistar? Para fingir que ela tinha morrido ali? A irmã de Isabela ficou desesperada. Se não foi um acidente, então o que aconteceu com ela? Foi aí que surgiram as primeiras testemunhas. Um frentista de um posto de gasolina, quilômetros antes do local do acidente, disse que viu Isabela na noite anterior ao desaparecimento. Ela estava enchendo o tanque sozinha, como sempre. Mas tinha algo estranho. Ela não parecia confortável. O frentista disse que viu um homem alto, de capuz, conversando com ela. Ele não conseguiu ouvir o que diziam, mas o jeito como ela se afastava, como tentava ignorar o cara, aquilo ficou na cabeça dele. E não foi só isso. Um caminhoneiro que passava pela BR-319 naquela noite jurou que viu um carro preto seguindo a caminhonete de Isabela de perto. O tipo de perseguição discreta, que parece coincidência, até você perceber que o carro nunca ultrapassa, nunca diminui a velocidade. A polícia começou a investigar. Descobriram que um mecânico chamado Bernardo tinha mexido na caminhonete dela pouco antes da viagem. Algumas pessoas começaram a desconfiar dele. Ele conhecia Isabela, sabia dos seus planos. E se ele tivesse algo a ver com a alteração do motor? Só que essa teoria morreu rápido. As digitais encontradas na caminhonete não eram dele. E mais, Bernardo tinha um álibi sólido. Ele estava trabalhando no momento do desaparecimento. A investigação foi esfriando. Nenhuma nova pista, nenhuma outra testemunha que conseguisse dizer o que aconteceu com ela depois que saiu daquele posto. Parecia que a estrada simplesmente a engoliu. Depois que as investigações não levaram a lugar nenhum, a história de Isabela foi sumindo aos poucos. No começo, todo mundo na cidade falava sobre isso, tentava adivinhar o que poderia ter acontecido. Mas com o tempo, sem novas pistas, o caso foi virando apenas mais um mistério sem solução. A irmã dela nunca desistiu. Tentou reabrir a investigação algumas vezes, mas sem provas concretas, nada podia ser feito. Algumas teorias surgiram ao longo dos anos. Algumas pessoas acreditam que Isabela fugiu de propósito. Dizem que ela sempre quis largar tudo e começar uma vida nova, que aquele bilhete que deixou foi um aviso. Mas essa teoria nunca fez sentido para mim. Se ela queria sumir, por que deixar os pertences dela para trás? Outros acham que ela foi vítima de alguma coisa maior, talvez um crime que nunca foi descoberto. Algo que aconteceu na estrada, naquela noite. Mas a verdade? Ninguém sabe. Ela simplesmente desapareceu, sem explicação, sem rastros. Depois de tantos anos, eu ainda penso nessa história. Na época, eu era só uma criança ouvindo os adultos comentarem. Mas hoje, quanto mais eu lembro, mais eu percebo o quanto isso é assustador. O que aconteceu com Isabela Ferreira? Ela ainda está viva em algum lugar, ou a BR-319 a levou para um destino que ninguém jamais entenderá. O mais estranho é que alguns motoristas que passam por lá à noite dizem que já viram uma mulher andando pelo acostamento. Sempre a mesma descrição. Uma jovem, mochila nas costas, olhar perdido, fixo na estrada. Talvez seja só lenda. Ou talvez a estrada nunca tenha deixado Isabela ir embora completamente. Se tem uma coisa que eu sempre tive medo na vida, era pegar carona. Desde criança, depois de assistir a A Morte Pede Carona, aquela cena do cara pegando um carona e depois virando refém de um psicopata ficou marcada na minha cabeça. Mas, adivinha? A vida é uma ironia. Eu e meu amigo Rafael decidimos viajar pelo Brasil sem grana, só contando com a boa vontade das pessoas para nos dar carona. Eu hesitei no começo.
Mas Rafael, que já tinha experiência, me convenceu com aquela conversa fiada de que a maioria das pessoas são boas e que histórias de carona assassina são só coisa de filme. E bom, durante os primeiros 10 dias de viagem, parecia que ele tinha razão. Foi uma experiência incrível. Pegamos carona com gente simples, ouvimos histórias fascinantes, conhecemos cidades pequenas, dormimos em postos de gasolina e até fizemos amizade com um caminhoneiro que nos deixou dividir o almoço com ele. Cara, foi tudo perfeito, até aquela noite. A chuva começou do nada, forte, como se o céu tivesse aberto um buraco. Estávamos na beira da estrada, já meio cansados, encharcados, tentando acenar para qualquer carro que passasse. Mas quem ia parar no meio da noite, debaixo daquele temporal? O tempo foi passando e eu já estava começando a pensar em armar a barraca de emergência quando vimos os faróis de um caminhão se aproximando devagar. O caminhão parou ao nosso lado. Era grande, antigo, daqueles que parecem ter rodado o país inteiro. O motor roncava forte e no volante, um homem de uns 50 anos nos olhava de forma neutra. Olhos frios, expressão fechada. Ele não disse nada, só fez um gesto com a cabeça, como se dissesse: subam logo. Eu devia ter confiado no meu instinto, mas naquela hora, tudo o que eu queria era sair da chuva. A cabine do caminhão era apertada e cheirava a óleo diesel misturado com alguma coisa que eu não soube identificar. O homem dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada, sem sequer olhar para nós. Até aí, beleza. Eu não esperava um bate-papo animado nem nada, mas tinha uma coisa esquisita. O rádio estava ligado. Só que não estava tocando música nem notícia, só estática. Aquilo me incomodou mais do que deveria. Sabe quando um barulho te irrita sem explicação? Pois é. Depois de um tempo, eu não aguentei e perguntei, meio na brincadeira: o senhor não gosta de música? Silêncio. Ele nem piscou. Tentei de novo. Tem alguma outra estação pegando? Nada. O cara agia como se eu fosse invisível. Olhei para Rafael esperando uma reação, mas ele só deu de ombros, como quem diz: deixa quieto. Fiquei tenso. A viagem, que antes parecia tranquila, começou a me incomodar. O barulho da chuva no para-brisa, a estrada molhada, o caminhoneiro mudo e aquele som de estática. Era como se estivéssemos presos em um pesadelo em câmera lenta. Então, percebi uma coisa. A estrada tinha mudado. Não estávamos mais na rodovia. O asfalto liso deu lugar a um caminho de terra esburacado, e tudo ao redor era floresta fechada. Meu estômago embrulhou. Ei, onde a gente está indo? Perguntei. O caminhoneiro respondeu, sem tirar os olhos da estrada: preciso fazer um pequeno desvio. Foi nesse momento que eu percebi. Alguma coisa estava muito errada. Meu corpo inteiro ficou em alerta. Eu olhei para Rafael, esperando que ele estivesse tão assustado quanto eu, mas ele continuava calmo. Isso me irritou. Cara, você percebeu que a gente saiu da estrada principal? Sussurrei para ele. Ele olhou pela janela, franziu a testa e assentiu devagar. Relaxa. Se for algum problema, somos 2 contra 1. Esse cara não vai querer arrumar confusão, ele respondeu, tentando me tranquilizar. Mas eu não conseguia relaxar. A cada minuto que passava, a estrada ficava mais estreita e as árvores ao redor pareciam se fechar sobre a gente. Não havia postes de luz, nem casas, nem qualquer sinal de civilização. Só escuridão e aquele barulho irritante da estática no rádio. O senhor está indo para onde? Tentei perguntar de novo. Dessa vez, ele não respondeu. Eu já estava cogitando pedir para descer quando vi algo à frente. Meus olhos se arregalaram. Uma igreja no meio do nada. Era um prédio velho de madeira, com as paredes desgastadas e um sino torto no topo. Do lado, um cemitério pequeno, com lápides encardidas e cruzes caídas, como se ninguém pisasse ali há anos. A chuva tinha diminuído,
E só agora percebi que não havia nenhum som de grilos, pássaros ou qualquer outro barulho da floresta. O lugar parecia morto. O caminhão foi desacelerando. Cara, Rafael sussurrou, finalmente sentindo que algo não estava certo. O caminhoneiro parou o veículo em frente à igreja, desligou o motor e abriu a porta. Sem dizer uma única palavra, ele desceu da cabine e caminhou até a parte de trás do caminhão. Foi aí que eu vi. Ele abriu a carroceria e puxou 4 sacolas pretas grandes. Meu sangue gelou. Sabe quando sua mente começa a juntar as peças sozinha? Como um filme passando em velocidade acelerada. Eu pensei em tudo. Corpos desmembrados, ossos quebrados, um psicopata viajando pelo Brasil, pegando caronas para depois transformar as vítimas em sacolas plásticas. Eu tentei controlar minha respiração, mas meu coração martelava dentro do peito. O caminhoneiro, ainda sem dizer nada, pegou as sacolas e começou a caminhar em direção à igreja. Rafael, a gente tem que sair daqui agora! Cochichei, segurando no braço dele. Mas Rafael, ao invés de concordar, segurou meu pulso e disse baixinho: Espera, a gente não sabe o que está acontecendo. Você tá maluco? Olha bem para isso. Esse cara pegou um desvio no meio do nada, parou numa igreja abandonada e tá carregando sacos pretos para dentro. Você acha que isso é o quê? Ele engoliu seco, mas manteve a calma. Se a gente sair correndo agora, ele pode perceber e vir atrás da gente. Vamos ficar quietos e observar. Eu não queria esperar. Eu queria sair correndo no meio da floresta, me enfiar no mato e sumir dali o mais rápido possível. Mas minhas pernas não obedeciam. Ficamos ali olhando pela janela do caminhão enquanto o homem entrava na igreja com os sacos. O tempo parecia ter parado. O silêncio era insuportável. Então, ele voltou. O caminhoneiro entrou na cabine, fechou a porta, ligou o motor e disse apenas uma frase: Eu só queria fazer uma doação. Depois disso, acelerou o caminhão de volta para a estrada como se nada tivesse acontecido. Eu e Rafael trocamos olhares, sem saber como reagir. O que diabos tinha acabado de acontecer? Eu ainda não conseguia respirar direito. Minha mente estava em alerta total, esperando que a qualquer momento aquele caminhoneiro pudesse fazer algo. Mas ele só continuava dirigindo calmamente, como se nada tivesse acontecido. Eu queria perguntar, eu queria gritar, eu queria saber o que tinha dentro daquelas sacolas. Mas eu também não queria que ele achasse que estávamos desconfiando dele. Olhando pelo retrovisor, a igreja e o cemitério sumiram na escuridão da estrada. A floresta densa parecia nos engolir enquanto o caminhão avançava de volta para o asfalto. Depois de uns 15 minutos de silêncio absoluto, o caminhoneiro parou o veículo em um posto de gasolina à beira da estrada. Ele virou para a gente, apontou com o queixo e disse: Podem descer aqui. Aquela foi a primeira vez que ele se dirigiu a nós diretamente. Nem precisei que falassem 2 vezes. Eu e Rafael descemos do caminhão rápido, mas sem correr, sem parecer desesperados. O caminhoneiro ficou ali por um momento, com as mãos no volante, como se estivesse esperando alguma coisa. Foi então que ele olhou para mim, e eu juro, naquele olhar tinha alguma coisa estranha. Não sei explicar. Não era um olhar de ameaça, nem de raiva. Era como se ele soubesse exatamente o que estávamos pensando. Ele então sorriu de leve, um sorriso discreto, como quem se diverte com um segredo que nunca vai revelar. Sem dizer mais nada, ele engatou a marcha e partiu. Eu fiquei parado ali, olhando o caminhão desaparecer na estrada. O barulho do motor sumindo aos poucos, até restar só o som da chuva batendo no asfalto. Rafael soltou um longo suspiro. Acho que exageramos, né? Eu olhei para ele. Você acha? O cara nos arrastou para o meio do mato, largou sacolas pretas numa igreja abandonada e depois voltou como se tivesse ido comprar pão. Tá, mas e se realmente fossem só doações? Eu não respondi. Eu não sabia o que pensar. Podia ser que sim,
Podia ser que ele fosse só um homem excêntrico, um caminhoneiro solitário que fazia caridade de um jeito estranho. Mas então, por que não falar isso desde o início? Eu nunca tive essa resposta. Manda esse vídeo para aquele amigo que adora pegar a estrada de madrugada, só para ver a reação dele. Era um final de tarde gostoso, céu alaranjado, estrada vazia. Eu e minha melhor amiga, Luísa, estávamos viajando pelo interior de São Paulo. A gente tinha tirado uns dias para descansar, pegar estrada e fugir um pouco da rotina. Carro cheio de besteira para comer, música tocando no último volume, aquela vibe de liberdade, sabe? A gente já estava rodando fazia um tempo quando decidimos parar num posto de gasolina. Nada demais. Só para abastecer, esticar as pernas e usar o banheiro. Era aquele típico posto de beira de estrada, com um restaurante do lado e um monte de caminhão estacionado. Parecia tranquilo. Enquanto Luísa foi ao banheiro, eu fiquei no carro esperando o frentista terminar o abastecimento. E foi aí que eu notei. Um cara estranho. Ele estava encostado perto da loja de conveniência, segurando um café, mas não bebia, não mexia no celular, não fazia nada, só olhava. E não olhava para qualquer um. Ele estava focado em duas garotas que abasteciam um carro do outro lado da bomba. Jovens, deviam ter uns 20 e poucos anos, rindo entre si, despreocupadas. Mas o olhar dele... Cara, aquilo me deu um arrepio na espinha. Não era um olhar normal. Ele não estava apenas notando que eram meninas bonitas ou coisa assim. Ele observava, como quem analisa, como quem espera alguma coisa. Na hora, minha mente começou a fazer 1 milhão de suposições. Vai ver, era paranoia minha. Mas sabe quando o seu instinto te grita? Pois é, o meu estava berrando. Luísa voltou e eu falei baixinho para ela. Aquele cara ali está encarando aquelas meninas de um jeito muito esquisito. Ela olhou discretamente e fez uma careta. Nossa, que estranho mesmo. As garotas terminaram de abastecer, entraram no carro e saíram. O homem esperou só alguns segundos antes de fazer o mesmo. Entrou no carro dele rápido demais e saiu na mesma direção. Meu estômago revirou. Amiga, acho que ele está seguindo elas. Luísa arregalou os olhos. Será? Eu não podia provar, mas sentia. Sem pensar muito, virei a chave e falei: só tem um jeito de descobrir. E então acelerei atrás deles. Naquele momento, minha cabeça estava a mil. Eu sabia que seguir um estranho numa estrada deserta podia ser uma ideia idiota. Mas e se eu tivesse certa? E se aquele cara realmente estivesse seguindo as meninas? E se ele fosse um lunático? O carro dele era um sedã escuro, um modelo comum, nada que chamasse atenção. Mas o jeito que ele dirigia, isso sim era estranho. Ele não apenas ia na mesma direção que as meninas, ele acelerava e diminuía a velocidade constantemente, como se estivesse esperando algo. Sabrina, e se a gente estiver errada? Luísa perguntou inquieta ao meu lado. Prefiro pagar de doida do que ver no jornal amanhã que 2 meninas sumiram, respondi, mantendo os olhos na estrada. Foi então que eu vi. O carro dele colou no delas. Não era um movimento normal de ultrapassagem, era intimidador. Ele começou a piscar os faróis, como se estivesse tentando chamar a atenção. Meu coração disparou. Ele está tentando fazê-las parar. Eu não sabia o que fazer. Minha respiração ficou curta. Eu não era policial, não era heroína de filme, mas algo dentro de mim dizia que eu não podia ignorar aquilo. O carro das meninas começou a reduzir a velocidade. Meu sangue gelou. A essa altura, já não restava dúvida. Aquele homem estava tentando forçar as meninas a pararem. E aí veio o pior. Ele gritou pela janela algo que me fez sentir um frio na espinha. Polícia! Encosta agora! Polícia? Sério? Eu sabia que aquilo estava errado.
Primeiro, porque ele não tinha giroflex, nem sirene, nada. Segundo, porque a abordagem estava toda errada. Um policial de verdade jamais agiria daquele jeito. As meninas inocentes começaram a encostar no acostamento. A gente tem que fazer alguma coisa, Luísa disse, agarrando meu braço. Na mesma hora, eu tomei a única decisão que me veio à mente: acelerar. Liguei o farol alto, joguei o carro na pista da esquerda e me aproximei o máximo possível da cena. Meu coração martelava no peito. O homem olhou pelo retrovisor e percebeu minha presença. Foi quando aconteceu. Ele desacelerou bruscamente, como se tivesse levado um choque de realidade. Ficou ali por um segundo, talvez pensando no que fazer, e de repente acelerou como um louco e sumiu na estrada. As meninas ainda estavam parando, sem entender nada. Eu encostei logo atrás delas. Meu coração ainda estava disparado. Mas eu sabia que tinha acabado de impedir algo muito, muito ruim. Minha mão tremia quando desliguei o motor. O carro das meninas já estava parado no acostamento, mas dava para ver que elas estavam confusas e assustadas. Desci do carro rapidamente e fui até elas. A motorista, uma garota de cabelos castanhos presos em um coque bagunçado, abaixou o vidro com os olhos arregalados. "O que foi isso?" ela perguntou ofegante. "Esse cara não era policial." Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Ele estava te seguindo desde o posto. Eu vi tudo." A menina trocou um olhar com a amiga ao lado, que parecia ainda mais pálida. "Meu Deus, a gente achou que ele fosse policial de verdade." Ele gritou com tanta certeza. Eu respirei fundo. Exatamente o que aquele desgraçado queria. "Vocês perceberam se o carro dele tinha alguma identificação? Alguma sirene? Alguma coisa?" Ela balançou a cabeça. "Nada. Só piscou o farol e gritou." Luísa, que estava do meu lado, cruzou os braços. "Se a gente não tivesse vindo atrás, vocês teriam parado, né?" A amiga da motorista assentiu, assustada. "A gente ia..." Meu estômago embrulhou. Aquela história podia ter acabado de um jeito muito pior. Ainda ali, paradas no acostamento, eu olhei de volta para a estrada. O carro daquele homem já tinha sumido no horizonte, mas a sensação de perigo ainda pairava no ar. "Vocês precisam denunciar isso", falei, ainda tentando controlar a adrenalina no meu corpo. A motorista pegou o celular e olhou para a tela, hesitante. "Mas a gente nem pegou a placa dele." Eu peguei. Todas me olharam. Durante aqueles minutos de perseguição, minha mente estava a mil, mas algo em mim sabia que eu precisava gravar aquele número. Eu tinha decorado os números da placa como se fosse uma prova final da escola. Passei a informação para elas e pedi para ligarem para a polícia. Elas agradeceram, ainda visivelmente abaladas. "Ah, vocês salvaram a gente", a amiga da motorista murmurou, segurando o telefone com as mãos trêmulas. "E se ele tivesse feito a gente sair do carro?" Eu nem queria pensar nessa possibilidade. Depois que elas ligaram para a polícia e registraram a ocorrência, ficamos ali por mais alguns minutos, tentando processar tudo. No final, cada uma seguiu seu caminho. Mas eu sabia que ninguém naquela estrada ia esquecer aquele momento tão cedo. Voltamos para o carro em silêncio. Minha cabeça ainda estava um turbilhão. E se eu não tivesse percebido aquele cara no posto? Olhei pelo retrovisor e vi as luzes do carro das meninas sumindo na estrada. Elas estavam salvas. "Você fez a coisa certa, Sabrina." Luísa quebrou o silêncio. Eu só assenti. Ainda sentia um nó no peito. Quantas vezes isso já não deve ter acontecido com outras pessoas? A estrada seguiu escura, só os faróis iluminando o caminho. Eu sabia que aquela noite ia ficar para sempre na minha memória. Falsos policiais, criminosos nas estradas. É mais real do que a gente imagina. Se um dia alguém tentar te parar na estrada sem identificação oficial, não encoste. Ligue para o 190 e siga até um local seguro. Aquelas meninas tiveram sorte, mas nem todo mundo tem.
Eu não sei se isso que vou contar pode, para alguns, parecer estranho ao ponto de não acreditarem em mim. Mas, para aqueles que acreditarem, eu agradeço muito. Na verdade, eu entendo quem duvida. Eu mesmo preferia não acreditar. Preferia não ter passado por isso, mas aconteceu. E até hoje, toda vez que subo no meu caminhão e pego a estrada sozinho, eu tento esquecer aquela noite. Só que não dá. Meu nome é Manuel Gomes. Caminhoneiro há mais de 20 anos, já percorri este país de ponta a ponta. Conheço cada curva, cada atalho, cada perigo. Já ouvi histórias estranhas, histórias de assombração, de desaparecimentos, de gente que viu o que não devia na beira da estrada. Mas eu nunca fui de dar bola para essas coisas. Até que chegou aquela noite. Era uma viagem como qualquer outra. O relógio marcava quase 2 da manhã quando entrei numa estrada rural pouco movimentada. O céu estava escuro, sem lua, sem nada, só aquele breu infinito. O rádio do caminhão estava desligado, só o barulho do motor me fazia companhia. Quem dirige de madrugada sabe como é. O silêncio, o isolamento. Você sente que é o único ser humano acordado no mundo. Foi quando eu vi algo na pista. A princípio, pensei que fosse um animal atravessando. Mas quando meus faróis iluminaram melhor, percebi que era uma criança, sozinha, no meio da estrada. Meu coração disparou. Apertei o freio com força. O caminhão derrapou um pouco no asfalto antes de parar completamente. O suor escorreu pela minha testa. Eu desci rápido da cabine, o coração batendo na garganta. A criança estava ali, parada, olhando para mim. Era um menino. Não devia ter mais do que 5 ou 6 anos. Descalço, vestindo roupas simples e sujas, como se tivesse andado por horas. Eu olhei ao redor. Nada. Nenhuma casa, nenhuma luz. Só o breu da estrada e o barulho do vento soprando. O que uma criança estava fazendo ali, sozinha, no meio do nada, de madrugada? Ei, garoto, você tá bem? Minha voz saiu meio tremida. Ele não respondeu. Só ficou ali, parado, me encarando. A pele dele era pálida. Os olhos pareciam grandes demais para o rosto magro. Ele piscou devagar, como se estivesse processando minhas palavras. Onde estão seus pais? Insisti. Nada. Foi quando ele sussurrou. Ele vem aí. Senti um calafrio subir pela espinha. Quem? Quem vem aí? O menino levantou o braço devagar e apontou para a escuridão. Eu olhei para trás. Nada. Só o vento balançando as árvores na beira da estrada. Mas então, o rádio do caminhão começou a chiar. O rádio estava desligado. Eu tinha certeza disso. Mas do nada, começou a chiar, um som estranho, como estática misturada com um murmúrio distante, como se alguém estivesse tentando falar. O medo tomou conta do meu corpo. Meu primeiro instinto foi olhar de volta para o menino, mas ele não estava mais lá. O coração quase parou. Vasculhei a estrada com os olhos, procurando qualquer sinal dele. Como alguém pode simplesmente desaparecer assim? Foi quando eu vi, no vidro lateral do caminhão, uma mão espalmada. Mas ela estava por dentro da cabine. Minha boca ficou seca. Se a porta estava trancada, como aquela marca de mão apareceu ali? Eu sabia que não tinha mais ninguém dentro do caminhão. Mas mesmo assim, meu instinto gritava que eu não estava mais sozinho. Meu corpo inteiro estava tenso. Eu precisava tomar uma decisão. Fui até a porta do caminhão devagar, como se a qualquer momento algo fosse pular em cima de mim. Subi rápido na cabine e fechei a porta com força. A primeira coisa que fiz foi olhar para o banco do passageiro. E então eu vi, o estofado estava molhado, como se alguém tivesse acabado de estar sentado ali. Minha respiração ficou curta. Estendi a mão devagar e toquei o tecido. Estava encharcado. Mas molhado de quê? Não era suor, não era água de garrafa. O cheiro era ferroso, parecia sangue. Minha mente começou a trabalhar rápido. O que diabos estava acontecendo? E foi quando o rádio parou de chiar e uma voz saiu dele. Por que você parou?
A voz veio baixa, arrastada, uma voz masculina, rouca, como se alguém estivesse falando do fundo da garganta. Meus olhos se arregalaram, eu desliguei o rádio, mas a voz continuou. Você viu ele, não viu? O suor frio desceu pelas minhas costas. E ele quem? A estrada estava deserta, o banco ainda molhado. Meu coração parecia um tambor dentro do peito. E foi aí que eu ouvi 3 batidas na porta do caminhão. Toque, 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 lá fora, na escuridão. Meu corpo travou. Eu não queria olhar, não queria saber. Mas meus olhos foram sozinhos para o retrovisor. E então, eu vi uma sombra, baixa, pequena, exatamente no mesmo lugar onde o menino estava antes. Mas agora, ele estava de costas. O pavor me dominou. Engatei a marcha sem pensar 2 vezes e acelerei. O caminhão cantou pneu no asfalto enquanto eu deixava aquela cena para trás. No retrovisor, a sombra continuava ali, imóvel. Mas então, ela se virou. E naquele segundo, meu farol falhou. Tudo ficou escuro. 1 segundo depois, a luz voltou. E não havia mais ninguém na estrada. Meus pulmões pareciam que iam explodir. Eu não pararia até chegar à cidade. Não importava o que tivesse acontecido ali, eu nunca mais queria voltar. Quando finalmente alcancei o posto de gasolina mais próximo, estacionei e saí do caminhão tremendo. Entrei na loja de conveniência, peguei um café e fiquei ali, tentando me convencer de que tudo não passava de um delírio. Mas quando voltei para o caminhão, o banco do passageiro estava seco. Não havia sinal de que algo tinha acontecido, nenhum som no rádio, nenhuma marca de mão no vidro. Mas eu sei o que vi. E até hoje, sempre que passo por aquela estrada, mantenho os olhos bem abertos. E o banco do passageiro vazio. Porque algumas coisas, amigo, é melhor não tentar entender. Me chamo José Carlos e quero compartilhar minha história aqui no Diário de Terror. Vou ser sincero, eu nunca fui de acompanhar relatos assustadores, não sou muito fã desse tipo de coisa. Mas minha namorada é brasileira e adora essas histórias. Foi ela que me convenceu a contar essa experiência que até hoje me dá arrepios só de lembrar. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu precisei viajar a trabalho para uma cidade do interior. O trajeto era longo e eu já tinha dirigido o dia inteiro. Quando a noite caiu, o cansaço começou a pesar, mas eu precisava continuar. O problema é que eu não conhecia bem a estrada e, para piorar, o GPS parou de funcionar. A chuva veio forte, grossa, dificultando a visão. Eu reduzi a velocidade, liguei o limpador no máximo, mas ainda assim era difícil enxergar direito. Estrada escura, poucos carros passando e aquela sensação de que eu estava cada vez mais isolado. Depois de rodar por um bom tempo sem ver nenhum posto ou placa familiar, avistei uma placa de trânsito no acostamento. Era minha chance de saber se estava indo na direção certa. Diminuí a velocidade, parei o carro, liguei o pisca-alerta e me inclinei no banco para tentar ler a placa no meio da tempestade. Foi nesse exato momento que aconteceu. A porta do passageiro se abriu de repente, sem aviso, sem barulho de passos antes, sem um sinal de que alguém estava ali. Ela simplesmente se abriu e um homem tentou entrar no carro. Meu coração deu um pulo tão forte que, por um segundo, achei que ia ter um infarto. O cara estava encharcado, a roupa grudada no corpo e parecia determinado a entrar. Ele não pediu carona, não bateu na janela. Ele simplesmente tentou entrar. Meu corpo agiu antes da minha mente processar o que estava acontecendo. Soltei um grito de puro desespero e, sem nem pensar, enfiei o pé no acelerador. A reação foi instintiva e na hora eu nem pensei. Só pisei fundo no acelerador como se a minha vida dependesse disso. E, para ser sincero, eu sabia que dependia. O carro deu um solavanco tão forte que senti como se a roda fosse sair do chão.
A porta ainda estava aberta, balançando com o movimento do veículo, e o homem parecia lutar para se equilibrar, tentando se segurar. Ele caiu para trás e eu não conseguia nem ver se ele estava se levantando ou se tinha sido jogado para longe. Eu estava tão focado em seguir em frente, com os olhos fixos na estrada escura à minha frente, que não olhei para o espelho retrovisor. A única coisa que eu sabia é que o sujeito não estava mais tentando entrar no carro. A chuva, que caía com força, parecia me consumir. O som da água batendo no vidro parecia ser mais alto que o próprio som do motor, e minha cabeça estava uma bagunça. Eu não sabia se ele tinha caído, se estava ferido, se estava armado ou se ainda me perseguiria. Meu coração estava disparado, mas eu só consegui me concentrar em uma coisa: fugir. Não olhei para trás, até que meu corpo começou a relaxar um pouco. O carro foi diminuindo a velocidade aos poucos, mas não consegui parar de suar. Eu só conseguia pensar que alguém poderia estar lá fora, esperando por uma chance de me pegar. Que merda! Eu estava sofrendo por algo que mal entendi. Aos poucos, a tempestade foi diminuindo, mas a sensação de pavor não. Eu estava em um estado de alerta total, como se fosse acontecer alguma coisa pior a qualquer momento. Só quando consegui pegar uma estrada mais movimentada, com luzes mais fortes ao longe, foi que finalmente consegui parar, ainda com o corpo tenso, com a respiração acelerada. Estava na hora de tentar fechar a porta do carro. Quando finalmente parei o carro em um trecho mais iluminado da estrada, meu corpo ainda estava em choque. Minhas mãos suavam tanto que parecia que eu tinha acabado de sair debaixo da chuva, junto com aquele estranho. Com a respiração pesada, olhei para o lado. A porta do passageiro ainda estava entreaberta, balançando levemente com o vento. Era como se aquele momento não tivesse sido real, como se meu cérebro estivesse tentando negar o que tinha acontecido. Estendi a mão com hesitação, puxando a porta para fechá-la de uma vez. O som seco do trinco se encaixando me fez tremer. Era oficial. Eu estava sozinho no carro. Só que o medo ainda estava lá. Eu não fazia ideia de quem era aquele cara. Não sabia se ele estava armado, se era só um andarilho tentando escapar da chuva ou se realmente planejava algo pior. O que eu sabia era que se ele tivesse conseguido entrar no carro, essa história poderia ter terminado de um jeito muito diferente. Continuei dirigindo sem parar até chegar a uma cidade próxima. Quando vi as luzes dos postes e os prédios surgindo, finalmente senti que estava seguro. Mas mesmo assim, meu coração ainda levava aquele peso. O que teria acontecido se eu tivesse demorado um segundo a mais para reagir? Se ele estivesse armado, se eu tivesse parado em um lugar sem saída? Essas perguntas ficaram na minha cabeça por dias, me deixando com a certeza de que eu nunca mais pararia o carro em uma estrada deserta à noite. Nunca mais. Se essa história serve de aviso para alguém, que seja esse. Cuidado ao viajar sozinho em estradas desconhecidas. Nunca sabemos quem pode estar nos esperando na próxima parada. Você já passou por algo estranho ou assustador enquanto viajava à noite? Conta pra gente nos comentários. Se tem uma coisa que todo jovem deseja, é liberdade. E para mim e para os meus amigos, essa liberdade tinha 4 rodas e um tanque cheio. Desde pequenos, morávamos em uma cidade esquecida no interior do Brasil. Um lugar onde não acontecia nada. Sem cinema, sem shopping, sem transporte público decente. O máximo que a gente podia fazer era ficar na praça ou jogar bola num campinho de terra. Para sair dali, só existiam 2 opções: ter um carro. Aceitar que sua vida inteira ia ser limitada por aquelas ruas pequenas e sem graça. Então, desde cedo, eu soube que precisava de um carro. Trabalhei onde dava, lavando carros, entregando panfletos, ajudando meu tio no mercadinho e depois de muito tempo comprei meu primeiro carro. Não era novo, nem luxuoso,
mas era meu passaporte para a liberdade. Foi assim que nasceu a ideia da grande viagem. Eu, Ali, Daniel e Connor, 3 amigos escoceses que moravam na cidade há anos, decidimos pegar a estrada e dirigir até a Bahia. Aquele seria o nosso momento, o início da vida adulta. Uma viagem inesquecível. E foi mesmo. Só que não do jeito que imaginávamos. No dia da viagem, a empolgação era enorme. Arrumamos as malas, jogamos tudo no porta-malas e partimos. O plano era simples: dirigir 5 horas até um ponto de descanso, passar a noite e no dia seguinte continuar a viagem. Tudo parecia perfeito. A estrada estava vazia, o som do carro tocava nossas músicas favoritas e as piadas dentro do carro deixavam o clima leve, até que cometemos o primeiro erro. Não reservamos um hotel. Chegamos no nosso ponto de descanso tarde da noite e fomos direto procurar um lugar para dormir. Mas tudo estava lotado. Rodamos de hotel em hotel, pousada em pousada, nada. Agora lascou, resmunguei, estacionando o carro no acostamento. Mano, e agora? Daniel perguntou preocupado. Vamos dormir no carro, sugeriu Connor. Amanhã cedo seguimos viagem. Mas onde? Perguntei. Foi então que Ali apontou para um posto de gasolina abandonado do outro lado da estrada. Ali parece tranquilo. Era nossa única opção. Estacionamos num canto afastado do posto. O lugar parecia um cenário de filme de terror. Não tinha frentista. As bombas estavam enferrujadas. Um poste piscava de tempos em tempos, mas estávamos exaustos. Deixamos os bancos reclinados e tentamos dormir. Só que o silêncio ali era diferente. Não era um silêncio qualquer. Era pesado, denso, como se tivesse algo errado. Foi quando Ali decidiu sair do carro para urinar. Minutos depois, ouvimos passos correndo na nossa direção. Ali abriu a porta com tudo e gritou: "Arranca com esse carro agora!" Antes que pudéssemos perguntar o que estava acontecendo, vimos. Um homem saiu do mato. Ele vinha rápido, decidido, olhando direto pra gente. Meu coração disparou. Liguei o carro e acelerei. "Que porra foi essa?" Daniel gritou. Ali olhou para trás, respirando pesado. O medo nos olhos dele era diferente. E eu vi um assassinato! O carro voava pela estrada escura. O motor roncava alto. "Como assim um assassinato?" Perguntei, sem tirar os olhos da estrada. Ali engoliu em seco. Eu achei que era uma briga, mas o cara estava esfaqueando outro homem. Ele olhou direto para mim. Ele me viu. O silêncio foi cortado pelo barulho de um motor acelerando atrás de nós. Olhamos pelo retrovisor. Faróis. "Ah, não", murmurei. Era o carro dele e ele estava vindo atrás da gente. "Acelera, João!" Connor gritou. Eu pisei fundo. Mas o cara tinha um carro melhor. Ele estava ganhando terreno, então ele bateu no nosso carro. O impacto fez o volante vibrar nas minhas mãos. "Se ele bater de novo, a gente roda", gritei. Mas ele bateu de novo, dessa vez com mais força. Perdi o controle. O carro saiu da pista. E aí, capotamos. O mundo girou. Primeira volta, segunda, terceira. O impacto final foi brutal. Acordei com gosto de sangue na boca. Meu corpo latejava. Ali gemeu. "Tá todo mundo vivo?" Eu olhei ao redor. Daniel estava sangrando. Connor estava tossindo. Mas a gente estava vivo. Saímos do carro cambaleando. O cheiro de óleo queimado impregnava o ar. Olhei para a estrada. O carro do cara tinha sumido. Uma mulher nos encontrou na estrada e chamou a polícia. No hospital, soubemos da investigação. A polícia achou sangue no posto de gasolina, mas nenhum corpo. E o carro do perseguidor foi encontrado abandonado, com sangue dentro. O assassino era um empresário envolvido em um grande esquema de fraude. A vítima, seu ex-sócio. Ele estrangulou o cara e mutilou o rosto para dificultar a identificação. E quando Ali o viu, ele soube que tinha que eliminar todas as testemunhas. A viagem dos sonhos virou um pesadelo real. E até hoje, toda vez que vejo um posto de gasolina vazio na estrada, eu acelero. Não quer perder as próximas histórias de arrepiar?
Se inscreve agora e vem fazer parte da nossa comunidade de amantes do terror. Olá a todos. Essa história que vou contar aconteceu comigo anos atrás, quando eu ainda era baterista de uma banda. Eu trabalhava viajando de cidade em cidade, sempre indo para lugares diferentes, alguns muito bonitos, outros nem tanto. Era uma rotina puxada, mas eu gostava. Tocávamos em bares, casas de show, até mesmo em eventos particulares. Eu vivia na estrada, dirigindo de um lugar para outro, sem horário fixo. Sempre que conto sobre essa época, as pessoas me perguntam se já vi coisas estranhas na estrada. E a resposta é sim. Eu já vi e vivi coisas que até hoje não consigo explicar. Algumas eram provavelmente fruto do cansaço, da exaustão de dirigir por horas a fio. Mas o que aconteceu nessa noite foi diferente. Foi algo que, até hoje, não sai da minha cabeça. Eu estava indo tocar em um bar no interior de Minas Gerais. Era uma viagem longa, já passava das 10 da noite quando peguei a estrada. O caminho era deserto, sem iluminação e, para piorar, uma neblina densa cobria tudo. Aquelas estradas do interior sempre têm um clima meio sombrio, e eu já estava acostumado, mas nessa noite havia algo no ar que me deixava inquieto. Depois de mais ou menos 1 hora dirigindo, cheguei à Ponte do Vale. Era uma ponte antiga, de concreto desgastado pelo tempo, com um rio escuro correndo por baixo. A neblina era ainda mais densa ali e os faróis do carro mal iluminavam o caminho. Fiquei atento para não passar direto, porque sabia que a pista era estreita e qualquer descuido podia ser perigoso. Foi quando vi, no meio da neblina, à beira da ponte, uma figura parada, a silhueta de alguém imóvel, de pé, olhando na minha direção. Na hora, um arrepio percorreu meu corpo. Não consegui distinguir se era homem ou mulher, só uma sombra escura, completamente parada. Meu primeiro instinto foi piscar, olhar de novo para ver se minha mente estava pregando peças. Mas não, aquilo estava ali. O coração disparou. O que uma pessoa estaria fazendo ali no meio do nada, sozinha, àquela hora da noite? Não tinha ninguém mais na estrada. Não havia carros, nem casas por perto. Apenas aquela figura sombria, parada como se estivesse me esperando. Passei direto, mas não consegui evitar olhar pelo retrovisor. E foi aí que meu sangue gelou. A figura ainda estava ali, mas no segundo seguinte, desapareceu. Assim, do nada. Senti um frio na espinha e um nó no estômago. Acelerei. Não queria nem pensar no que poderia ser aquilo. Preferi acreditar que era apenas cansaço, um jogo de luz e sombra da neblina, qualquer coisa que não fosse o que minha mente começava a suspeitar. Eu não sabia, mas aquela noite ainda me reservava mais surpresas. Cheguei ao bar ainda com a mente acelerada. O lugar era pequeno, daqueles típicos de cidade do interior, com um palco improvisado no canto e algumas mesas espalhadas pelo salão. Já toquei em lugares piores, então isso não me incomodava. Estacionei o carro e tentei me recompor. Ainda sentia um calafrio subindo pela espinha, mas me forcei a acreditar que era só coisa da minha cabeça. Respirei fundo e entrei no bar, cumprimentando a equipe e meus colegas de banda. A noite seguiu normalmente. O público estava animado, a música fluía bem, e por um momento consegui esquecer a estranha aparição na ponte. Até que, no intervalo entre uma música e outra, resolvi comentar com o pessoal. Cara, vocês não vão acreditar no que eu vi na estrada hoje. Comecei, tentando soar despreocupado. O baixista riu. Lá vem o Eduardo com as histórias de estrada dele. Não, sério. Tinha alguém parado na beira da ponte, no meio da neblina. Quando olhei pelo retrovisor, a pessoa sumiu. A reação dos meus amigos foi de desinteresse, como se fosse só mais um caso de ilusão causada pelo cansaço. Mas uma das garçonetes que estava servindo as mesas parou de repente.
e olhou diretamente para mim. Que ponte? Ela perguntou séria. Aquela na estrada antes de chegar aqui? Como é o nome? Ponte do Vale? Assenti. Ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando a informação. Depois se aproximou, abaixando a voz. Você viu a Raquel? Meu coração deu um salto. Quem? A garçonete olhou ao redor, como se não quisesse que os outros ouvissem, e então continuou. Raquel, ela morreu naquela ponte. Se enforcou ali há mais de 20 anos. Desde então, várias pessoas dizem que já viram ela parada lá, principalmente nas noites de neblina. Engoli em seco. Como assim? Ela suspirou e se apoiou no balcão. Dizem que ela ia se casar, mas o noivo a abandonou poucos dias antes da cerimônia. Ela nunca superou. Ficou depressiva, sumiu por alguns dias, até que encontraram o corpo dela pendurado naquela ponte. Desde então, as pessoas dizem que sua sombra ainda está lá, esperando algo ou alguém. Um arrepio percorreu meu corpo. Não podia ser. Eu vi aquela figura. E agora estavam me dizendo que era o espírito de uma mulher morta há décadas. Fiquei alguns segundos em silêncio, tentando processar aquilo. Minha mente queria negar, encontrar uma explicação lógica, mas algo dentro de mim sabia que era verdade. Você tá brincando comigo, né? Tentei rir, mas minha voz saiu mais trêmula do que eu queria. A garçonete apenas balançou a cabeça. Não estou. Pergunta para qualquer um daqui. Todo mundo conhece a história da Raquel. Como se para provar o ponto dela, um senhor sentado no balcão, que parecia estar ouvindo nossa conversa, se intrometeu. Vi a Raquel uma vez também. Foi há uns anos quando voltava de uma festa. Passei pela ponte e lá estava ela, de pé, na beira, igualzinha como o pessoal descreve. Quando olhei de novo, não tinha mais nada. Minha boca secou. Eu não queria acreditar, mas não podia ignorar os fatos. Eu vi alguém naquela ponte. A neblina, o frio na espinha, a sensação de estar sendo observado. Tudo fazia sentido agora. Um silêncio estranho se instalou entre nós. Então, a garçonete olhou nos meus olhos e disse algo que eu nunca mais esqueci. Se você viu, é porque ela queria ser vista. As palavras dela me deram um arrepio tão forte que tive que me segurar no balcão. Depois disso, tentei continuar a noite normalmente, tocar o resto do show e fingir que aquela conversa não tinha acontecido. Mas no fundo, algo dentro de mim havia mudado. Na volta para casa, evitei olhar para a ponte. Cruzei por ela sem diminuir a velocidade, sem desviar o olhar da estrada. Mas mesmo sem olhar, eu sentia que tinha alguém ali. Até hoje, sempre que conto essa história, me pergunto: o que teria acontecido se eu tivesse parado naquela noite? Eu nunca saberei. E sinceramente prefiro assim.